Bom, a gente fala agora sobre a violência aqui na capital, continua falando sobre a violência. Mais cedo, a gente mostrou um vídeo de um assalto no dia do Natal, na zona oeste da cidade. E não foi só um roubo, foram pelo menos 3 crimes cometidos pelos mesmos ladrões, tudo no intervalo de 20 minutos. O Rafael Ihara está no Jardim Bonfilhole, região do Butantã, e vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Rafa. Oi, Turci, bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Bom Dia São Paulo. Nossa equipe fala ao vivo da rua Gastão do Rego Monteiro, região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo. É uma rua relativamente larga, só um sentido, os carros vêm de lá para cá. Agora a gente vê o motociclista passando e só tem residência, só tem casa, sobrado, famílias morando. E o que a gente vê na fachada dessas casas é sinal do medo que as pessoas têm de morar nessa região. Ricardo Rossini mostra para você que na falta de uma câmera, tem 3 na fachada dessa Casa Branca, para o pessoal acabar monitorando o movimento na rua. Se a gente vier aqui para o lado e a gente vê essa cena em várias casas nessa rua, vizinhança solidária, pessoal que mora na região se organizou para tentar de alguma forma inibir a ação dos bandidos. E tem também muitas casas que estão à venda. Do lado de cada rua a gente tem uma, ó. Pessoal que quer ir embora daqui por causa da violência que aumentou na região. Os números mostram isso. A delegacia do bairro, 51º Distrito Policial, registrou aumento no número de roubos. Os números vão aparecer aqui do lado para você acompanhar comigo. De janeiro a novembro de 2020, foram registrados 974 roubos. Já no mesmo período desse ano de 2021, foram mais de 1.200, uma alta de 25%, bastante expressiva. Você vai ver agora 3 flagrantes de roubos que foram registrados nas ruas aqui do entorno, nessa mesma região. No dia 25 de dezembro, nem no Natal o pessoal aqui tem sossego. São imagens impressionantes, chamam a atenção pela violência com que os bandidos agem. Olha só. O primeiro registro foi às 7h30 da manhã. Repare nos assaltantes, um de camiseta vermelha e outro de verde. A gente borrou o rosto deles porque não dá para saber se eles são menores de idade. Eles roubam um homem que passeava com o cachorro na rua General Brasílio Taborda. O assalto dura poucos segundos. O ladrão de verde joga alguns pertences da vítima no chão. Em seguida, o comparsa de vermelho aponta para frente e os dois seguem provavelmente para fazer uma nova vítima. Antes da gravação terminar, mais 2 pessoas aparecem no vídeo numa moto vermelha. Um de camiseta azul claro e outro de camiseta listrada. 6 minutos depois, os 4 ladrões são flagrados por outra câmera, essa na rua Ministro Eduardo de Campos Maia. Do lado esquerdo, uma mulher caminha pela calçada. Os ladrões da moto vermelha voltam para roubá-la. O homem de camiseta listrada desce e começa a revistar a vítima. Assustada, ela dá alguns passos para trás e não entrega nada. Na imagem, não dá para ver se eles conseguem levar alguma coisa dela. Mais 13 minutos, às 7h50, o assalto mais impressionante do dia. Os 4 ladrões tentam roubar esse homem de branco, que carrega uma sacola. Ele sai correndo e tenta fugir pela rua Gastão do Rego Monteiro. Outra câmera registra o momento em que os ladrões o alcançam. O homem cai no chão e começa a apanhar. Ele leva pelo menos 7 coronhadas do assaltante de verde, enquanto o de camisa listrada rouba seus pertences. Os 2 ainda chutam o homem no chão e, na sequência, fogem do local. Os 3 assaltos foram em menos de 20 minutos, em ruas muito próximas, a menos de 1 quilômetro de distância uma da outra. A gente vai mostrar agora mais um flagrante, um quarto registrado no dia 27 de dezembro, portanto, 2 dias depois de todos esses vídeos que você acabou de ver. Crime registrado por volta das 6h30 da manhã, olha só as imagens. Você vê aí um grupo de 4 mulheres subindo a rua tranquilamente, conversando, batendo papo. Nessa época do ano muita gente está de folga, né? E aí o que acontece? Os bandidos chegam e anunciam um assalto, abordam essas vítimas. Elas, claro, ficam bastante assustadas, entregam ali os pertences que eles têm à mão, que estão nos bolsos, que estão nas bolsas. E aí os bandidos aproveitam essa mesma viagem para abordar um carro, um motorista que estava passando pela região. Parece ser um motorista de aplicativo.
todo mundo ali dentro fica assustado também. O passageiro acaba saindo pela porta de trás, joga algo no chão quando desce do carro, uma carteira, um celular. Os bandidos pegam isso e vão embora. O motorista de aplicativo, a gente não sabe se algum pertence dele foi levado ou não, mas ele consegue ir embora com o carro. Vou pedir para voltar para mim agora, porque nesse momento está passando uma viatura da Polícia Militar, mas os moradores dizem que falta policiamento nessa região. E também, nesse outro lado dessa mesma rua, dá para ver casas, olha, 3 ali na sequência, com uma espécie de arame farpado na frente para impedir a entrada dos bandidos ou pelo menos dificultar a ação deles. Nessas 2 primeiras, arame farpado, e na terceira, uma cerca elétrica que foi instalada. E aí os moradores, vendo a nossa equipe por aqui, já quiseram sair de casa para conversar com a gente, contar um pouquinho, falar um pouquinho dessa situação tão complicada que eles vivem há tanto tempo. Bom dia, obrigado pela participação ao vivo aqui no Bom Dia São Paulo. Mora aqui há quanto tempo já? Há mais de 30 anos. Mas os últimos têm sido meio difíceis. Tem. Complicado sim. A gente imagina, principalmente agora nessa época, a gente imagina, por conta dessas saidinhas de final de ano, estão aproveitando, eles ficam dando voltas no bairro e quando vê, principalmente situação como essas moças, né, essas senhoras que estavam saindo de casa, eles aproveitam e vão assaltar. E deixa eu te perguntar uma coisa, que tipo de cuidado você passou a adotar ao entrar, sair de casa para não ser mais uma vítima dos bandidos? Sempre que eu estou chegando em casa, primeiro eu dou uma olhada, diminuo um pouquinho a velocidade, dou uma olhada. Se não tem nenhuma coisa suspeita, eu já entro em casa. Mas se eu vejo alguma coisa suspeita, eu dou a volta no quarteirão, 1, 2 vezes, se for necessário, para poder entrar em casa, porque senão fica muito perigoso. Falando sobre a sua casa especificamente, o que você fez nela, investimento, para poder diminuir um pouco a insegurança? Portão automático, inclusive troquei o motor do portão, que era daqueles mais lentos, coloquei um mais rápido, né? Nós fizemos essa coisa da vizinhança solidária, nós colocamos câmeras e sirenes para avisar se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma coisa suspeita. São sirenes na própria rua, é isso? Na própria rua. Cada 50 metros tem uma sirene. E se você toca a sirene, já os vizinhos já se mobilizam para ligar para a polícia, para vir ajudar em alguma coisa. Muito obrigado, Rubens, pela participação ao vivo aqui no Bom Dia São Paulo, viu? Por ajudarem a gente para a polícia ter mais efetividade no combate a esses crimes, né? É isso aí. E é importante, gente, todo mundo fazer o boletim de ocorrência na delegacia, porque juntando os dados, a Polícia Civil consegue bolar estratégias aí para que os assaltos não aconteçam. Pelo menos é isso que se espera, né, Turci? Obrigado, Rafa. Bom, o que a gente viu por esses vídeos aí é que os criminosos estão completamente à vontade aí nessa região, né? À vontade para assaltar, à vontade para perseguir os moradores, à vontade para agredir, inclusive, essas vítimas. E aí, sem segurança pública, eles são obrigados a apelar para a segurança privada, né? Câmeras, cerca elétrica, alarme. Isso quem pode, né? E quem não pode, decide sair de casa, coloca ali a plaquinha de vende-se, de aluga-se e vai tentar a vida em algum outro lugar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que tem intensificado as ações de policiamento ostensivo e preventivo em todas as regiões da capital e que prendeu 54 pessoas na região do Butantã.